Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e é com muita alegria e senso de gratidão que nos reunimos aqui hoje para trabalharmos alguns pontos de fundamental importância no Livro dos Espíritos. A nossa proposta de hoje é trabalharmos as questões 766 a 772, que vão tratar das relações de vida em sociedade. A gente vai abordar, né, o quanto a gente cresce com esse conceito de sociedade, né, quais são as formas de aprendizado, de compartilhamento, como é que isso interfere diretamente na nossa caminhada evolutiva. E dentro desse conceito, a gente vai justamente trabalhar essas questões, como eu disse, né, a 766 a 772, que fazem parte do capítulo 7º, que trata das leis de sociedade, que, por sua vez, pertencem à parte terceira, que tratam das leis morais. Mas, para a gente começar a entender, né, para a gente começar a trabalhar essa relação de sociedade, entender o quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce, o quanto a gente evolui em comparação com o seu oposto, que seria a vida de isolamento, essa vida de insulamento, né, essa vida que não compartilha, que não interage, a gente vai precisar entrar em alguns conceitos superficiais que trazemos na nossa história, ou melhor dizendo, na nossa pré-história, para a gente entender como a sociedade evoluiu e o que foi preponderantemente importante nesse processo evolutivo. A gente vai precisar analisar as principais fases da nossa pré-história. Tá? Quando a gente fala no primeiro período da nossa pré-história, né, o período paleolítico, também, né, que vem a significar o período da velha pedra, ou muito também conhecido como período da pedra lascada. É aquele momento nosso bem primitivo, né? É o momento em que a gente estava lá no Uga-Uga, no tempo das cavernas, e tudo era muito rústico. Por isso, o nome da velha pedra, ou pedra lascada, que tudo era muito rústico, não tínhamos técnica, né, não tínhamos ainda aprimoramento, não tínhamos conhecimento agregado, e próximo de 10 mil anos a gente sofre uma mudança grande. A sociedade, a vida em sociedade, ela sofre uma guinada e a gente começa a entrar no período neolítico, que vem ser denominado como período da nova pedra ou da pedra polida, justamente porque a gente tem técnicas agregadas. A gente começa a sair lá do período paleolítico, que era um período primitivo, onde a gente dependia da caça, dependia da pesca, dependia da terra, do que a terra dava para a gente, não é o que a gente cultivava, é o que a gente encontrava no caminho. A gente dependia das frutas, dos vegetais, das raízes, para entrarmos num período onde desenvolvemos a agricultura, desenvolvemos o cultivo da terra, a plantação, a colheita, né? Passamos a criar ali animais de uma forma mais produtiva para a extração de alimentos, do leite, por exemplo. Começamos, a partir daí, a criar vida em sociedade. Por isso, para a gente hoje, embora, né, a partir dessa evolução também tenhamos outros pontos importantes na nossa história, a gente vai se ater muito a esses dois primeiros. Porque aqui no meio, entre esses dois períodos, houve algo que aconteceu que fez com que nós saíssemos da pré-história, desse momento primitivo, e passássemos a interagir com uma vida social organizada. E aí, qual foram os critérios que fizeram a gente a ter esse avanço tão grande? E aí a gente vai começar a resgatar o seguinte, que nessa época, próximo ali de 13, 12 mil anos antes de Cristo, começam a ser descobertas algumas formas de crenças religiosas. A gente começa a descobrir, né, nós temos, né, o sítio arqueológico mais antigo que a história conseguiu descobrir, em Göbekli Tepe, na Turquia, datado de 11 mil anos antes de Cristo. É o sítio arqueológico mais antigo, que mostra que nós já adorávamos seres até então tidos como divinos, né?
Então, esse momento da história foi um momento muito importante, porque os grupos que até então caminhavam isolados, tentando sobreviver da terra, do seu território, onde passavam a invadir, né, territórios alheios para conseguir alimentos, conseguir recursos, entravam em guerra tentando matar outros grupos para roubar os seus produtos, né, os seus alimentos, por sobrevivência, começaram a se unir em prol de um ser maior que tudo isso, um ser divino, um ser que trazia um senso muito maior de proteção e que começou a fazer com que essas sociedades começassem a interagir, começassem a se juntar em prol de algo maior, maior do que os seus grupos isoladamente. E a partir daí a gente começa a ter uma grande transformação da sociedade. Por quê? Com essa união desses grupos isolados, começa a haver o compartilhamento, começa a haver a troca, começa a haver a participação de outras culturas dentro de grupos que até então não conheciam tais conhecimentos, não detinham tais conhecimentos. A gente começa a ter esse cultivo, essa cultura da agricultura que pertencia a grupos muito isolados, né, muito pequenos ali, poucos grupos tinham esse conhecimento, isso começou a se propagar, a se espalhar, e esses grupos começaram a trabalhar a terra de uma forma diferente. Começa a ocorrer o conceito da terra particular, né, daquelas terras individuais e não mais coletivas no sentido de sem dono. Começa a se cultivar, né, a partir dos próprios cultos religiosos, eles passam a firmar terreno, porque aqueles solos passam a ser sagrados, eles começam a enterrar seus ancestrais, eles começam a cultuar seres que até então eram tidos como divinos, né? Pajés, feiticeiros, magos, e a partir desse conceito religioso, a gente começa a firmar terreno, e começa a viver, criar um novo conceito de sociedade, só que aqui é um conceito mais organizado, um conceito onde a gente começa a compartilhar cultura, conhecimentos, experiências, e a gente começa a crescer. Os grupos que até então eram expostos aos perigos, né, começam a se proteger, já começa a não faltar alimentos, a não morrerem de fome, de frio, começam a desenvolver técnicas de proteção que fazem com que esses grupos cresçam e se desenvolvam. As técnicas começam a ser compartilhadas, fazendo com que todos cresçam e evoluam. Regras começam a nascer, costumes começam a aflorar. E essa organização começa a ser implementada dia a dia. Bom, agora que a gente viu como as sociedades surgiram, né, e se desenvolveram, quais foram os critérios que alavancaram as sociedades do primitivismo aos momentos atuais, né, onde temos cultura, temos técnica, temos desenvolvimentos. Como é que foi essa passagem? O que foi preponderante nesse salto, né, nesse avanço? Agora a gente já tem as condições necessárias para analisarmos as questões que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, dentro desse módulo de 766 a 772. Bom, na questão 766, Kardec pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É isso que a gente viu, né? A gente caminha naturalmente para um conceito social, para um conceito de interação, de troca. E isso faz a gente crescer. É isso que faz a gente desenvolver e evoluir. E aí Kardec continua. Na 767 ele pergunta: é contrária à lei da natureza o isolamento absoluto? O isolamento absoluto? E os espíritos categoricamente respondem: sem dúvida. Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. É a nossa lei de progresso, na verdade? A nossa lei de progresso nos mostra que estamos programados para progredir.
sempre caminhar para frente, caminharmos para frente sempre, buscando essa evolução dia a dia, por meio das nossas interações e das nossas trocas. Na 768, Kardec questiona: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E aí, os nossos companheiros nos esclarecem. O homem tem que progredir, insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Faltam-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, quer dizer, se enfraquece. E Kardec traz para a gente uma complementação que resume muito bem essa resposta. Né? Kardec traz para a gente o seguinte, que homem nenhum possui faculdade completa. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Esse não foi exatamente o que a história nos mostrou. Olha o avanço do momento pré-histórico restrito, denso, primitivo para as sociedades desenvolvidas no período neolítico. Esse não foi exatamente isso que a gente viu. E na 769, Kardec, então, complementa. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? E aí, a espiritualidade nos esclarece. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez, não é verdade? Merece-te isso a aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. É o que a gente aprendeu. Deus não deu conhecimento absoluto a ninguém, para que tenhamos que compartilhar, tenhamos que interagir, somar, aprender, ensinar, não é verdade? Ajudar, pedir ajuda. É um processo de constante contato e renovação, onde todos crescem nesse processo. Na 770, Kardec pergunta: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E aí, os espíritos categoricamente resumem: duplo egoísmo. Na 770A, Kardec pega essa resposta e aprofunda um pouco mais. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Sabemos todos que estamos no mundo de expiações e provas, não é verdade? Viemos aqui para evoluir. E esse processo de aprimoramento, esse processo de dificuldade, de resiliência, de superação, traz para a gente aprendizado e crescimento. Então, Kardec pergunta: isso não seria uma forma de crescer? E aí os espíritos, com muita sabedoria, nos esclarecem. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. É o que a gente vem trabalhando sempre em nossas palestras, sempre em nossos encontros, sempre em nossos cursos, não é verdade? A lei universal do Cristo é a lei de amor e a lei de caridade. Então, uma vida privada, uma vida de insulamento, uma vida de isolamento, nem nos agregaria e nem agregaria ao outro, que precisa também da nossa ajuda. Por isso, esse processo de isolamento é um processo que nada agrega a nós. Na 771, Kardec, então, pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Esse, sim, é um caminho, não é verdade?
esse sim é o caminho da verdadeira evolução. E aí eles trazem para a gente. Esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Olha que lei belíssima, tão responsável pela nossa evolução, que é essa lei do trabalho, não é verdade? E aí Kardec pergunta então, e dos que buscam o retiro, a tranquilidade, no retiro, a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Muita gente fala, né, dos nossos irmãos budistas que ficam, que têm um costume natural de estarem reclusos aos templos, em busca de oração, de iluminação, na verdade, de autoconhecimento. E muita gente agrega essa postura à postura de isolamento, e não é verdade. É um isolamento, sim, mas não é um isolamento egoísta. É aí que Kardec vem, o Livro dos Espíritos, né, vem esclarecer para a gente. Então, os Espíritos nos esclarecem. Isso não é retraimento absoluto do egoísmo, do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Enquanto nesses retiros eles emanam muita vibração, muita energia boa, né? Muita prece para que todos os corações do nosso planeta recebam esse impulso de crescimento, de iluminação e também progridam. Então, eles têm um papel muito importante também na evolução do nosso orbe, do nosso planeta. Uma missão muito importante com os planejamentos do mestre. Na 772, Kardec questiona: que pensar então do voto de silêncio, prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? E aí sim, perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o absoluto, o abuso, e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pôs em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunhão conosco, com os espíritos superiores. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essa privação como ato de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Uma coisa é o isolamento temporário para uma introspecção, para uma reflexão sobre determinada dificuldade, sobre determinado ponto. Isso é muito positivo. A meditação ela traz para a gente um crescimento tremendo espiritual. Mas esse isolamento tem que ser temporário, na verdade. A gente se reclui, a gente reflete, medita, a gente se analisa, a gente recebe inspiração e a gente volta para a nossa sociedade para ajudar, para aprender, para expandir isso para os demais. Caso contrário, nem a gente cresce e nem a gente auxilia ao nosso irmão que também cresça. Por isso, esse insulamento, esse voto de silêncio, ele é desnecessário, né? Ele não é proveitoso para o nosso crescimento. E aí, Kardec finaliza: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Olha a nossa lei de trabalho aí brilhando, não é verdade? A gente precisa interagir. E, para a gente resumir tudo isso que a gente viu agora, dentro dessas questões, eu trouxe alguns apontamentos que refletem a importância da lei de trabalho, da interação e da troca constante em nossa vida, a nossa vida em sociedade. Lá no livro, O Grande Enigma, de Leon Denis, a gente vai encontrar: trabalhar com sentimento elevado, visando a um fim útil, é generoso. Perdão, a um fim útil e generoso é ainda orar. O trabalho é a prece ativa desses milhões de homens que lutam e penam na Terra em benefício da humanidade. Olha o trabalho como prece. Jó, lá em capítulo 5, versículo 7, nos traz: mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para o céu, para voar.
Olha que lindo, é poético. Em João, capítulo 5, versículo 17, a gente aprende que, e Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha o trabalho, olha o crescimento, olha a interação. Como trabalhar sem ter contato, como ajudar sem interagir. Lá, né, no nosso livro Pérolas Literárias, de Leão Tolstói, né, nós temos lá um texto muito, muito bonito e muito rico, que traz o tema arar é orar. Um sacerdote, vendo um lavrador que guiava um arado, aproximou-se e perguntou, se soubesses que ia morrer esta noite, em que empregarias o resto do dia? O camponês para e reflete e responde. Em arar, respondeu-lhe o camponês. O sacerdote esperava o bravo lavrador lhe dissesse que passaria o tempo confessando-se, rezando ou na igreja. Admirando-se da resposta que havia recebido, pensou um momento e disse, meu amigo, tu me deste a mais sábia resposta que se pode dar, porque arar é orar. Não tem maior oração do que o trabalho que acolhe, que abranda, que fortalece, que auxilia, não é verdade? E, para finalizar, uma mensagem que está lá no texto do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que fala o seguinte, trabalho, sobriedade, continência. O trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço, desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos, que velam pelos destinos dos mundos. Cada um executa sua obra, sua parte, no grande concerto universal, penoso e grosseiro para os seres inferiores. O trabalho suaviza-se à medida que o espírito se purifica. É pelo trabalho que o homem doma as forças cegas da natureza e preserva-se da miséria. É por ele que as civilizações se formam, que o bem-estar e a ciência se difundem. O trabalho é a honra, é a dignidade do ser humano. Não há vicissitudes que resistam à ação prolongada do trabalho. O trabalho é sempre um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. E aí, para finalizar, a mensagem principal, que é o nosso mandamento maior do nosso amado Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Amar requer interação, requer compartilhar, requer aprender, requer ouvir, requer ensinar, requer receber. Amar requer perdoar, não é verdade? Então, amar nos clama ao trabalho, nos clama à interação, nos clama à participação constante. Um excelente domingo a todos, que o amor do nosso Pai possa abranger nossos corações, nossos lares e nossa vida. Possamos pegar um pouquinho desses ensinamentos tão nobres e trabalharmos no nosso dia a dia, trabalhando e interagindo. Muito obrigado.